Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Atemporal Quantic Game, o canal do videogame retrô e dos seus assuntos atuais. Pessoal, hoje vamos falar aí sobre se o Xbox é realmente o sucessor do Dreamcast. Bom, isso aí surge muito aí nas conversas, nos grupos de fóruns, né? E em alguns canais também de redes sociais aí já tem falado sobre isso, né? Alguns consideram o Xbox como sendo um sucessor espiritual do Dreamcast. Mas será que isso é verdade? Bom, eu vou estar falando para vocês aqui algumas observações ao longo do tempo, que eu tenho experiência aí em questão, né? E eu vou estar pontuando para vocês algumas coisas em questão, que vai definir para vocês se o Xbox é um sucessor espiritual, sim ou não. Bom, primeiro vamos começar aqui com as empresas. Apesar das duas empresas terem sido colaborativas uma com a outra, no caso, a Microsoft ajudou no SDK, né, de programar jogos para o Dreamcast, a qual viria a se chamar Windows CE, né, o sistema Dragon, né, ele foi um sistema, na verdade, para produzir jogos para o Dreamcast, tá bom? Mas a Sega também tinha um SDK, né, aí também particular, que tinha uma melhor desenvolvimento de jogo para ele do que o próprio SDK que a Microsoft forneceu para o Dreamcast, né? O SDK da Sega, né, era o Katana, né, a qual estava muito mais à frente, muito melhor para se programar e conseguia resultados melhores no Sega Dreamcast do que o próprio SDK que a Microsoft forneceu para o Dreamcast, que é o codinome Draco, beleza? Então, assim, com o passar do tempo, a Microsoft, então, ela não quis apenas aí só fazer parte do comércio de computadores, né, de desktop. Ela viu que vinha uma oportunidade de poder se tornar rival da própria Sega. E com isso, então, em 2001, ela lança o Xbox, ok? Justamente no mesmo ano que o Dreamcast foi descontinuado. Bom, é aí que mora a grande pergunta em questão. Depois que o Xbox foi lançado, muitos jogos da Sega e que também viria para o Sega Dreamcast foram descontinuados no Dreamcast e foram publicados como exclusivos para o Microsoft Xbox. E com isso, então, surgiu este mito, né, na verdade, dizendo que o Xbox é um sucessor espiritual do Dreamcast. Pessoal, a gente tem que ponderar o seguinte, indo direto ao ponto aqui, o Xbox não será o sucessor espiritual do Dreamcast pelo fato que ambos pertencem à mesma geração de consoles. Ou seja, a sexta geração, a qual é composta por Dreamcast, PlayStation 2, GameCube e Xbox. São 4 grandes videogames aí de mesa, né, a qual são concorrentes entre si. Então, como o Xbox seria um sucessor do Dreamcast? Né? Não tem como, isso é muita incoerência, pessoal, é muito fanboyismo de quem fala isso aí, tá? Eu vivenciei isso, né? Então, ou seja, com a descontinuidade do Dreamcast ali por volta do mês de março, né, em 31 de março, em 15 de novembro surge ali o Xbox, né, de 2001 e herda muitos jogos que viria para o Sega Dreamcast, né? Jogos esses que, por exemplo, é ali o Projeto Gotham, né? O Sega GT 2002, né? O Panzer Dragon Warthog, o Jet Set Radio Fury, o Gun Valkyria, o Crazy Taxi 3, né? Todos esses jogos aí viriam para o Sega Dreamcast, pessoal. Então, assim, a pergunta é, o Sega Dreamcast não foi aí beneficiado com a sua descontinuidade, né? Ou seja, a Sega poderia ter publicado esses jogos para o Sega Dreamcast normalmente, mesmo ele sendo descontinuado, e ter presenteado pelo menos aí os fãs do console, mas não, houve ali uma transação empresarial, né, bem obscura, que tirou todos esses portes que eram da própria Sega para o Dreamcast. Então, tipo assim, será que não vinha uma cláusula ali que poderia, por exemplo, portar os jogos para o Xbox, mas também portar para o Dreamcast? Mas a Microsoft viu que o Dreamcast poderia ser um grande problema para o seu recém-lançado console.
né? Porque a gente está falando de sistema diferente e as especificações técnicas que vocês viram nos meus vídeos anteriores, aquelas especificações técnicas unbox ou especificação técnicas teóricas, não vale, pessoal. Tá? E cada sistema tem uma forma de lidar diferente com a programação dos jogos, e isso independente ou não se uma especificação técnica no papel parece maior do que a outra, a realidade das coisas é quando o jogo ali é feito. Então todo mundo sabe, por exemplo, que o Dreamcast tinha um poder grande, né? Então a Microsoft então percebeu que o Dreamcast ia atrapalhar o Xbox se esses jogos seriam lançados para o Dreamcast, né? Ia ofuscar o Xbox. E com isso, então, houve uma aceleração muito grande, muito rápida para descontinuar o Dreamcast. E aí, para que os seus ports que viria para ele pudessem vir para o novo sistema da Microsoft. E com isso, então, o Xbox ficar livre, né? E não ter ali uma concorrência, não ter o Dreamcast como concorrente mais. Só concorrer com o PS2 e o GameCube, né? Então, assim, não se deixa, por exemplo, enganar pelo fato que achar que o Xbox é o sucessor espiritual do Dreamcast, porque não é, pessoal, não é. São sistemas diferentes, né? Internamente, o Xbox é muito parecido em arquitetura com um PC comum, trazendo um processador da Intel, uma placa de vídeo da NVIDIA e um núcleo baseado em Windows 2000. A CPU dele, que é o processador de 733 MHz da Intel, é um chip híbrido entre o Celeron e o Pentium 3. Olha para você ver, já é coisa de computador, né? É típico de arquitetura x84, x86. A GPU é processador gráfico NV2A da NVIDIA rodando a máximas de 250 MHz, mas o padrão é 233, né? A memória é a memória de arquitetura UMA, né? Que é o que? Arquitetura unificada, ok? 64 MB rodando a 200 MHz. Isso significa que tudo que você for fazer para o Xbox, como memória de som, memória de textura, memória de vídeo, você vai ter que buscar aqui. Então, assim, as pessoas criam um mito dizendo que o Xbox é isso tudo, mas não é, pessoal. Isso aqui, ele tá com a arquitetura unificada. Ele não é esse videogame que é, assim, a potência da sua época. Na verdade, para o sistema do Xbox, essa é a especificação necessária, ok? Para esse sistema de arquitetura que vem oriunda de PC, ok? Agora, o Dreamcast, não, o Dreamcast já é de um sistema de arquitetura típica de console, né, típica de arquitetura fechada de empresas especialistas em videogames, né? Ou seja, olha o processador do Dreamcast, é um Hitachi SH4, né? De 32 bits, né? Um RISC de 200 MHz, né? O Dreamcast tem um FPU de 128, né, bits em questão. A memória, por exemplo, aí, é de 16 megabytes RAM, que é a memória da GPU, do sistema da GPU. E além dessa memória, o Dreamcast tem uma memória, no caso aí, que é a memória dedicada, que é de 8 megabytes só para vídeo, tá? E 2 megabytes de áudio RAM, né? Os gráficos responsáveis por isso é a GPU NEC-Power VR2, que também tem um codinome de Holly, né, pessoal? Quando você unifica a memória do Dreamcast, no papel, ela vai dar 26 megabytes, né, contra os 64 megabytes aí do Xbox. Quem viu meus vídeos sabe disso. Mas o Dreamcast tem um sistema de compactação, né, a qual dentro desses 8 megabytes dedicados dele, ele pode compactar até 64 megabytes. Então você tem que jogar aí esses 64 megabytes e somar com toda a realidade. Por isso que os ports, por exemplo, que vinha da Sega Naomi, né, que quando você unifica a memória dela, ela fica bem próxima ali de 60 MB, os ports eram muito fiéis. Por quê? Porque o sistema do Dreamcast, ele lidar com isso aqui de forma tranquila. Ou seja, com essa quantidade de memória, com essa quantidade de rotação de megahertz, né, o Dreamcast foi feito para ser econômico, compacto, porém otimizado, para gastar pouca energia, para ser pequeno, né, em relação ao Xbox, e um típico videogame mesmo para japonês, né, a qual o pessoal já estava acostumado em questão, né? Tanto que quando o Xbox foi vender no Japão, ele não teve uma venda horrível, porque era um caixotão, né? E detalhe, gente, a especificação técnica, tá, não determina se um sistema é superior ao outro, tá bom? Para o sistema do Dreamcast, 200 MHz já é o suficiente na CPU, 100 MHz já é o suficiente para a GPU.
para apresentar qualidades gráficas também tão equivalentes como o próprio a CPU do Xbox a mais de 700 MHz ou a sua GPU a mais de 200 MHz, ok? Porque o que manda é o ambiente real de jogo e não a especificação técnica do sistema, porque são sistemas diferentes, ok? Então, assim, a minha conclusão sobre este fato é que o Xbox não é o sucessor espiritual, nem direto e nem diretamente do Dreamcast. Na verdade, o Xbox aí atrapalhou o Dreamcast, atrapalhou os jogos que viram para o Dreamcast. Então o Xbox, na verdade, é mais um usurpador mesmo do próprio Dreamcast. O que é um usurpador? É aquele que fica num lugar de um outro, né, ali sem as devidas honras, né? Porque o que a gente vê, então, é assim, surge ao longo do tempo, hoje, muitos de vocês podem falar que é a teoria da conspiração, pessoal, mas o que tem nessas transações nessas empresas, a gente não sabe, né? Então, assim, é muito suspeito que o Dreamcast tenha sido descontinuado, corrido, com muita... O videogame não ficou só 2 anos no mercado, pessoal. Só 2 anos no mercado, né? E aí foi descontinuado de forma muito acelerada. O Peter Moore foi quem descontinuou o Dreamcast. Depois o Peter Moore foi quem... foi o responsável por levar os ports do Dreamcast para a Microsoft. Depois ele estava trabalhando lá também na Microsoft também. Então, assim, qualquer semelhança, pessoal, assim, não é coincidência, entende? Então, houve sim uma manobra por trás das empresas, houve assim coisas obscuras em questão que vem a desacelerar as vendas, a continuidade do Dreamcast, porque um outro exemplo que eu posso dar para vocês é o Sega Saturn, que durou mais tempo do que o Dreamcast e só foi descontinuar, os jogos foi parar de lançar mesmo para ele ali, foi descontinuado, e foi descontinuado só 4 anos depois. Então, assim, por que um sistema tão promissor igual o Sega Dreamcast foi descontinuado de forma tão acelerada assim, né? Então, assim, para mim, na minha concepção, teve muita grana envolvida ali, muita coisa envolvida, né? E o que a gente tem aí, na verdade, é um usurpador mesmo. O Xbox é um usurpador, atrapalhou o Dreamcast, assim como o Sega Saturn anteriormente já vinha atrapalhou a finança da Sega e o desenvolvimento do Dreamcast. Mas mesmo assim, o Dreamcast tinha capacidade de competir de igual para igual com os outros sistemas, né? Isso aí, gente, é incontestável, tá bom? Com o passar do tempo, vocês vão ver ports que eram para o Dreamcast, que foram descontinuados ou foram completados, vão vazar na internet. E aí vocês vão ver o quanto o videogame era promissor, né? Então, depois eu vou falar sobre esses ports que possivelmente pode vazar, né, com o passar do tempo, ou até mesmo versões alfa, beta, ou até mesmo gold mesmo desses jogos aqui, que pode vazar e mostrar para vocês o poder que o videogame tinha, né? Então, o que houve assim foi uma usurpação, né? E infelizmente o Xbox não é o sucessor do Dreamcast, tá bom? Assim, isso é ideia de fanboyista, é ideia de entusiasta que não tem noção nenhuma como são sistemas diferentes e quais são as propostas diferentes, tá bom? Então, assim, eu fecho para vocês aí, isso aí, né, deixando para vocês bem claro que são sistemas diferentes, não são iguais, são ideias diferentes. Mesmo a Microsoft tendo ajudado a Sega, o Xbox não é e nunca será o sucessor espiritual, nem direto e nem diretamente do Dreamcast, tá bom? Falo isso porque eu vivenciei esse tempo e eu sei muito bem o que se passou ali, né, em questão ali das notícias que a gente via nas revistas e muitas coisas do tipo. Houve muita transação obscura a qual atrapalhou o Dreamcast só para poder beneficiar o novo sistema da Microsoft, a qual foi o Xbox. Muitos querem acreditar o PlayStation 2 como sendo aquele que atrapalhou o Dreamcast, mas o PlayStation 2 não atrapalhou o Dreamcast em nada, que a propósito, os jogos no Dreamcast eram muito melhor que o PS2 e todo mundo sabe, por exemplo, que o Dreamcast, em termos de resultado real de jogo e efetivo, ele supera o PS2, tá bom? Então não foi o PS2 que atrapalhou o Dreamcast, foi na verdade a Microsoft com seu Xbox, a qual usurpou os melhores jogos que viriam para o Dreamcast e com isso então acelerou a descontinuidade através do Peter Moore ali e outros ali envolvidos, a qual atrapalhou o Dreamcast, tá certo, pessoal? Então, opinião do canal aqui e também
especialistas também falam isso aí em questão, tá certo, pessoal? Então, se vocês gostaram aqui e assistiram até aqui, deixa seu like e também se inscreva no canal, tá bom? Um grande abraço e até lá!